Oi, gente, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje, aqui no Google Formulário, vocês vão ter que saber a diferença entre o presente perfeito, present perfect e o simple past, tá? Tanto um quanto o outro referem-se a ações que aconteceram no passado. Apesar de chamar present, mas ele indica uma ação no passado, tá? Então, como que é formado o present perfect? O present perfect é marcado por essa forma, ó, dá uma olhadinha aí. Sujeito mais o have ou o has mais o verbo principal no particípio, mais um complemento. Por exemplo, Susan has been to England. A Susan esteve na Inglaterra. Por que eu usei has aqui e não have? Porque o que vem antes é o Susan, é she. Então, quando eu me referir a he, she, it, eu uso has. Quando for os demais pronomes, eu uso have. E por que eu usei aqui? Ó, ela esteve na Inglaterra. Por que eu usei has been? Porque eu não tenho um tempo específico. Eu não sei quando que a Susan esteve na Inglaterra. Por isso que eu uso o present perfect e não o simple present, tá? Se eu tivesse, por exemplo, ó, Susan esteve na Inglaterra ontem. Susan Susan went to England yesterday. A Susan esteve na Inglaterra ontem. Aí eu uso went, porque eu tenho tempo definido, que é o yesterday, que é o ontem. Beleza? O presente perfeito, ele pode ser usado para indicar as seguintes situações. Primeiro, ações que começaram no passado e continuam no presente. Exemplo: She has worked at the hospital since April. Ela trabalha ou ela tem trabalhado no hospital desde abril. Ou seja, ela começou em abril e ela está até hoje, tá? Então, é uma ação que começou no passado e continua até o momento. I have exercised at the gym lately. Eu tenho me exercitado na academia ultimamente. Ó, eu tenho me exercitado. Quer dizer que eu me exercitei e continuo me exercitando, certo? I have exercised. Ok? Eu tenho feito exercício, eu tenho me exercitado. They have organized their wedding. Eles têm organizado o casamento deles, ok? They have organized. Eu não tenho um tempo definido, eles têm organizado, eu não sei quando, tá? Por isso que eu uso have organized. Segundo caso, eu uso também para indicar ações que ocorreram num tempo não determinado, num tempo indefinido no passado. Por exemplo, I have been to the USA. Eu estive nos Estados Unidos. Eu não sei quando. Eu não tenho um tempo específico. Por isso que eu uso present perfect. I have been, ok? She has traveled to England. Ela viajou para a Inglaterra. Ó, she has traveled. Eu não sei quando, então eu não posso colocar só she traveled. Eu até poderia se tivesse o tempo. She traveled to England yesterday. Ela viajou para a Inglaterra ontem. Aí eu usaria só o traveled. Mas no caso, como eu não tenho tempo, she has traveled, ok? You have made a delicious apple pie. Você fez uma torta de maçã deliciosa. Eu não sei quando que você fez, só tô dizendo que você fez. You have made, você fez, tá? Então aqui eu tenho exemplos de um tempo indefinido. Eu uso também o present perfect para indicar ações que acabaram de acontecer. They have just left. Eles acabaram de sair. O que esse just significa uma coisa que acabou realmente de acontecer. Então, toda vez que aparecer a palavrinha just,
eu tenho um present perfect. Jane has just made the lunch. A Jane acabou de preparar o almoço. Por isso que eu usei aqui o have made. Eu não sei o tempo também. Ela acabou de preparar, mas eu não tenho um tempo definido, tá? Mas eu tenho a palavrinha just. Então, eu uso no present perfect. E outro exemplo, I have just done the dishes. Acabei de lavar a louça, certo? Para as frases negativas, basta acrescentar o not depois do have ou depois do has. Para frases interrogativa, basta colocar o have ou has no início da frase, tá? Aí não tem segredo nenhum. Tudo bem? Pessoal, é um conteúdo, assim, um tanto que complexo, e eu vou também, para vocês aprender um pouco mais, anexar uma videoaula. Então, assistam essa minha explicação. Se ainda vocês não compreenderam, assistam a videoaula, por favor, tá? Aí vocês vão até o formulário, vocês vão responder com bastante facilidade. Tudo bem? Então, lembrem-se, quando tiver um tempo definido na frase, é o simple past. Quando não tiver um tempo definido, eu uso o present perfect, que é formado pelo verbo have ou o has, mais o passado particípio do verbo principal. E o que é o passado particípio? Quando vocês aprenderam os verbos regulares e irregulares, lembra daquela lista que existe dos verbos irregulares? É aquela terceira coluninha lá que tem nos verbos irregulares. Vou ver se eu consigo compartilhar uma aqui para vocês. Espera aí. Uma lista de verbos irregulares. Só para vocês saberem direitinho, tá? Lista de verbos irregulares. Vou mostrar para vocês qual é o present perfect. Olha aqui uma lista, ó. Ó, vocês estão vendo? Então, aqui eu tenho o infinitivo, eu tenho o passado simples e eu tenho o passado particípio. O passado simples, o infinitivo, dá uma olhada, be, em inglês, significa o quê? Ser ou estar. O be no passado, was e were, era ou estava. E o be no past participle, no passado particípio, ele vira been, estado. I have been, eu tenho estado, ok? Por exemplo, ó, vou usar o verbo do. Do em inglês é o quê? Fazer. O do no passado é did. I do, eu faço. I did, eu fiz. E I done, eu tenho feito. Que esse done é o passado particípio. Tudo bem, meus queridos? Então, espero que vocês consigam fazer a atividade, tirar uma boa nota e bye, bye. See you later.